Bom dia, gente. Cara, eu sou tão grato a Deus por me permitir vivenciar um pouco daquilo que Ele está fazendo no meio de vocês. Realmente é incrível. Se eu fosse embora agora, eu iria encorajado em ver aquilo que Deus está fazendo na Calvary Curitiba, em ver aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, em ouvir coisas como o testemunho do nosso irmão. Cara, esse é o nosso Deus. É tão incrível nós podermos acordar e ter esse tempo. E eu quero agradecer vocês porque essa foi talvez a noite mais bem dormida na última semana para mim. Então, muito obrigado pelo carinho, por ter me deixado lá dormir, roncar tranquilo, ninguém me cutucar. Foi maravilhoso, mas como o Tom falou, Deus ainda tem mais coisas para nós nessa manhã. Nós vamos continuar, nós vamos tentar terminar esse livro. Eu não sei se nós conseguiremos, mas eu oro e espero que sim. E vamos ver aquilo que Deus ainda tem para nos dizer. Então lembre-se aonde nós paramos. A cidade está pronta, está tudo certo, as distrações não tiraram o foco. Do capítulo 7 que nós veremos nessa manhã para frente, nós vamos ver quais são os passos práticos a partir da reconstrução. Então nós saímos daqui nessa manhã talvez reconstruídos, mas então como nós devemos nos comportar a partir disso? É o que Neemias vai nos trazer. Então abram lá no capítulo 7. Nós vamos passar bem rápido o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, para dar mais ênfase no final do livro, mas antes disso, vamos orar novamente. Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nosso meio, obrigado por como o Senhor está se movendo e quebrantando os nossos corações. Continua fazendo isso através da sua palavra, Pai. Deus, nessa manhã nós queremos realmente ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos realmente sermos transformados a partir da sua palavra, Pai. Nós cremos no seu poder. Nós cremos na sua presença santa, glorificada em meio a nós. Portanto, transforma as nossas vidas, abra os olhos do nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem, para ver aquilo que o Senhor quer mudar em nós, Pai. Deus, ministra-nos nessa manhã. É o que te pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então, gente, capítulo 7, eu pedi para vocês abrirem, mas nós vamos passar ele bem rápido. Eu só quero dizer o que está acontecendo no capítulo 7. Então, a cidade fica pronta e o capítulo 7 traz um outro elenco desses homens, das famílias, do povo que foi para Jerusalém desde o início, que acreditou nesse plano, que lutou ao lado de Neemias, que colocou a mão na massa. Cara, capítulo 7 é a lista das pessoas que realmente foram para cima. Eu queria que você pensasse talvez na história da Calvary Curitiba daqui 10 anos. E que quando olhassem para trás, as pessoas pudessem dizer, olha, começou tudo com aqueles caras. Começou assim como hoje, talvez muitos olham, e eu não sei quantos aqui estão na Calvary desde o início, e podem falar, não, começou com o John, depois veio o Tom, e as coisas foram acontecendo, que daqui anos nós possamos olhar para trás e dizer, nossa, olha, naquele retiro, Deus transformou a minha vida. Deus me posicionou, Deus colocou. Então o capítulo 7 fala basicamente isso. As pessoas que ajudaram, as pessoas que foram posicionadas em primeiro lugar ali em Jerusalém. E aí nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8 é um capítulo interessante, porque a cidade está pronta, mas ela não está funcionante. Então não adianta estar pronto, mas não estar funcionante. Isso vale não só para a cidade, isso vale não só para a estrutura eclesiástica, mas isso vale para as nossas vidas. Se nós sairmos daqui nessa manhã com todo o gás, mas não praticarmos, nada não adianta. E o capítulo 8 traz isso para nós, traz a forma como a coisa precisava funcionar. Então Neemias, como um grande líder, ele vê, ok, a parte estrutural está tudo bem. Vamos agora nos dedicar à parte realmente espiritual. E é isso que nós precisamos ter em mente. Muitas vezes nós se preocupamos tanto em estruturar
A parte física, as nossas casas, a parte financeira, o nosso bolso, a parte estrutural da nossa igreja, porque tem que ter uns bancos legais, o som, as coisas, mas e o espiritual? Às vezes nós nos dedicamos tanto para uma coisa física, mas na reunião de oração, eu não sei se vocês têm isso, enfim, mas em coisas espirituais nós não nos posicionamos. Neemias, como visionário, ele vê isso. Neemias, como um grande homem de Deus e líder, ele se atenta a esse fato. E capítulo 8, então, ele para e ele fala, nós precisamos alcançar esse povo e fazê-los voltar à essência espiritual. E aí, então, ele reúne todo o povo na praça, eles constroem um palco, se você ler o capítulo 8 depois. Na verdade, vamos ler agora do versículo 1 ao 8, rapidinho. Alguém pode ler para nós, por favor? Do 8, 1 a 8, Cacá, por favor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça e em frente da porta das águas. Na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesuel. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Amém. Então, gente, capítulo 8, como eu disse, Neemias está focando na parte espiritual e realmente aqui nós temos o início de um avivamento. Nós vemos que Neemias então prepara tudo para que as pessoas voltassem para a palavra, voltassem para a adoração. Ele guia, ele constrói um palco, ele faz meios em forma que a palavra alcance as pessoas. E esse é algo interessante. É interessante pensarmos que é a palavra que realmente vai avivar os nossos corações, trazendo convicção, trazendo arrependimento, e a palavra feita como nós vemos no versículo 8, lida, interpretada e explicada. É isso que nós tentamos fazer na Calvary. Ler, interpretar e explicar para que as pessoas sejam edificadas. Então, capítulo 8 acontece isso aqui. Esses outros caras, notem que não fica somente em Neemias, em Esdras como escriba, mas os levitas, outros homens ali ajudam o povo a entender a palavra, a viver, a receber aquilo. E talvez a minha oração, a nossa oração nessa manhã, a partir do capítulo 8, deve ser exatamente para que nós sejamos usados para que outros nas nossas igrejas entendam a palavra. Para que outros possam ser ministrados, para que as nossas famílias possam ser alcançadas, para que nós possamos ter realmente essa vida
consagrada ao Senhor a partir da palavra. Então Neemias está dando ênfase agora em estruturar a parte espiritual. Então, capítulo 8, esses caras começam a chorar, vai acontecer mais para o final do capítulo, Esdras vai dizer, olha, vocês não precisam ficar chorando, a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, se alegrem, Deus está realmente fazendo uma grande obra. Eu sou realmente curioso em saber aquilo que Esdras leu para esse povo, porque esses caras se quebrantaram de tal forma que é incrível, né? O que será que ele leu? Será que ele trouxe ações de graças, um confronto? Mas capítulo 8, diante da leitura pública das Escrituras, o povo se quebranta. Talvez aqui está um bom encorajamento para nós, como igreja, como eu já disse, mas como família também. Compartilhe a palavra, gente. Eu sei que isso é difícil. Como o Tom falou ontem à tarde, talvez você não vai conseguir sentar e fazer um devocional com sua esposa todo dia. Vamos sentar, vamos fazer. Eu tentei isso com a minha esposa por anos e nunca deu certo. Nós sentávamos, nós fazíamos, às vezes não dava, aí nós começávamos por um tempo, parava, aí nós brigávamos porque não estávamos fazendo, perdíamos todo o foco. E aí então eu entendi, não é assim. Mas hoje nós conseguimos compartilhar um com o outro, então eu procuro pelo menos uma vez por dia olhar para ela e falar, amor, o que Deus está falando com você? Você leu alguma coisa hoje? Você tem alguma palavra de encorajamento? Porque, olha, Deus falou comigo hoje isso. E isso é bem legal, cara. É incrível nós pensarmos sobre isso. Como nós devemos compartilhar a palavra com nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E aí, cara, o que Deus está falando com você? Talvez esse é o propósito dos pequenos grupos. O que Deus está falando com você? Não é um momento só para a gente encher linguiça e ficar, não, porque olha, que legal. Não, os conceitos já estão sendo dados. É um momento de dizer, olha, Deus está ministrando no meu coração isso. E se abrir. Então, a leitura da palavra, a exposição das Escrituras, começa a transformação no povo. Capítulo 9... Todo o capítulo mostra a oração de arrependimento, a confissão desse povo a resposta deles diante da exposição das Escrituras. Porque vocês sabem que é isso que precisa existir em nossas vidas. As Escrituras são expostas e talvez a pergunta principal diante de toda a exposição é como nós responderemos a isso? Talvez essa é uma pergunta para nós nessa manhã. Diante desse retiro que acaba daqui a algumas horas, como responderemos a isso? E aí o capítulo 9 traz essa oração de confissão desses caras. Oração de arrependimento, oração de quebrantamento. E é interessante porque nessa oração, se nós resumíssemos e até parafraseássemos ela, é mais ou menos como, Senhor, você sempre teve razão. Nós erramos. O Senhor sempre esteve no controle de tudo e nós sempre estivemos errados. E essa é uma boa questão para nós, gente. Se existe algo errado no nosso relacionamento com Deus, está em nós, nunca nele. É importante nós entendermos isso. Se existe algo errado no nosso relacionamento, na nossa vida, está em nós, nunca vai estar em Deus. Muitas vezes nós queremos culpar a Deus, muitas vezes nós queremos nos perguntar, e não tem nada de errado você perguntar para Deus. Mas lembre-se, se existe algo a ser transformado, está em nós. Ele é o nosso Deus soberano, perfeito, grandioso, criador de tudo. Ele não tem nada que mudar. Nós temos que responder. E o capítulo 9 o povo entende isso. Mas interessante, o ápice da oração deles, para mim, se encontra do versículo 32 ao 37. Então, alguém lê para nós, por favor. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreza toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todos o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós,
pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e, segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso carro, estando em grande angústia. Amém. Em outras palavras, o povo está dizendo aqui o seguinte: Senhor, você venceu. Nós reconhecemos que a falha esteve sempre em nós. Nós reconhecemos que o Senhor fez tudo perfeito e bom em nossas vidas, mas nós não demos valor. A culpa foi nossa. Porém, nos ajuda mais uma vez. É o que o povo está pedindo aqui. Talvez essa possa ser a nossa oração nessa manhã. Senhor, eu sei que você nunca falhou com a gente. Eu sei que se talvez eu estou longe, eu sei que se talvez coisas ruins tenham acontecido, eu sei que se eu não estou vivendo a hombridade diante das Escrituras como o Senhor quer, não tem nada a ver contigo, é tudo culpa minha. Mas me ajuda mais uma vez. É o que esse povo pede. Ele fala: Senhor, olha, nós falhamos lá atrás sim, mas hoje nós estamos sofrendo. Nós reconhecemos a falha, mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos reconhecer o quanto precisamos deles. Lembram, eles ainda são escravos. Eles não se tornaram novamente uma nação livre. Eles estão reconstruindo, mas com a permissão do rei. Os impostos, as suas criações, os seus lucros ainda vão para o rei. Então eles olham e falam: Senhor, nós queremos realmente ser livres. Nós queremos realmente voltar a ser o seu povo. Nos ajuda. E isso é importante para nós. Essa oração é importante. E o versículo 38, eu queria que alguém lesse. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assinando. Não fica só na conversa essa questão, esse arrependimento e esse posicionamento desses caras. Senhor, ok, nós reconhecemos o nosso erro. Senhor, nós precisamos da sua ajuda. E, Senhor, não é só uma coisa que nós vamos erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, nós reconhecemos, me muda. Nós vamos tomar passos práticos. Nós queremos colocar isso por escrito, Senhor. Talvez isso para você hoje, para mim, para você não faça muito sentido, mas mais ou menos esses caras estão fazendo o seguinte: Senhor, nós vamos registrar esse momento em ata. Nós vamos colocar isso no cartório, o posicionamento que cada um de nós está tomando, para que nós possamos olhar, para que nós possamos um apontar para o outro: olha, você assinou isso aqui, você se comprometeu com essa mudança. E eu proponho para vocês o seguinte: vocês não têm que fazer uma ata ali fora de quais os posicionamentos vão ser tomados a partir dessa conferência, mas é importante um olhar para o outro, talvez daqui uma semana, e dizer: cara, lembra como Deus te chacoalhou ali? Lembra aquilo que você compartilhou no nosso pequeno grupo? Eu não estou vendo como está, como não está. Assumimos esse compromisso, vamos em frente. Novamente eu digo aquilo que eu falei ontem de manhã: ferro afiando ferro. Esses caras se comprometem diante de um termo escrito. Eles fazem essa resolução diante do Senhor. Eles renovam esse pacto deles. Que isso possa ser também verdade para nós. Senhor, nós queremos renovar isso. Eu não sou muito fã de filme gospel, né? Eu nem gosto desse termo, mas é legal assistir algumas coisas. Às vezes eu assisto. Tem alguns feitos, hoje em dia estão fazendo alguns melhores, de melhor qualidade. E é interessante aquele filme, eu acredito que todos devem ter visto Os Corajosos, né? Aqueles caras que depois
no final, que se rendem realmente ao Senhor, e eles fazem um pacto entre eles. Olha, vamos assinar esse pacto e vamos cobrar uns dos outros, porque eu estou de olho em como você trata a sua família, e você precisa olhar como eu estou tratando meus filhos, a minha esposa, e nós vamos se cobrar. Cara, é esse o princípio. Talvez eles tiraram isso do livro de Neemias. É isso que nós precisamos, não fica com vergonha. Muitas vezes é fácil, e muitas vezes nós pecamos, meus irmãos, olhando para o irmão, um terceiro na situação, e falando, você viu lá o Douglas? Cara, ele não está bem com a esposa dele não, cara. Eu não estou vendo ele tratando... Cara, ele não está tratando os filhos bem. Eu não sei nem se o Douglas tem filhos, mas tudo bem, foi só um exemplo. Ele não está tratando. E aí nós falamos com um, nós falamos com outro, mas nós não temos a coragem de chegar a Douglas, cara, meu irmão, olha, eu não estou vendo você viver aquilo que nós fomos ministrados alguns dias atrás. Ajuda, aponta, resolução. É isso que é caminhar juntos, é isso que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Estar juntos. E estar juntos envolve encorajamento, mas envolve puxões de orelhas também. Gente, quem tem irmãos de sangue realmente aqui? Cara, quase todo mundo. Quantas vezes você já brigou com seu irmão? Cara, eu já... Mas você nunca quer o mal dele. Se você ver alguém fazendo mal para o seu irmão, ou ver seu irmão fazendo mal, independente de quantas brigas você tem com ele, você vai ajudá-lo a fazer o certo. Cara, eu sou caçula em casa, e minhas irmãs maiores sempre me bateram, sempre brigaram comigo, porque eu nunca fui fácil. E aí eu lembro que sempre falava, não quero mais falar com você, eu não quero mais histórias com você. Mas quando eu as via em dificuldade, a primeira coisa que eu fazia eu preciso conversar com elas. Eu preciso ir até elas, eu preciso ajudá-las. Isso é ser família. E nós estamos falando de laços sanguíneos. E eu compartilhei isso no meu pequeno grupo ontem também. Muitas vezes nós damos valores para os nossos laços sanguíneos, e isso é necessário. Mas o sangue que nos une é muito maior. O sangue que nos une é o sangue de Cristo. Nós somos irmãos de sangue também. Então não pense, não, mas é a minha família, é diferente. Não, essa é a sua família. Se você não compreender isso, que o corpo de Cristo é a sua família, eu precisei viver e entender isso na prática quando eu fui embora para a Itália. Eu deixei tudo para trás, eu fui com a minha esposa. E quando você está fora, uma das coisas que mais bate é a saudade da família, a falta de amigos. E eu lembro que um dia eu estava orando, meio abatido, e aí eu fui ler as Escrituras e eu ouvi Jesus dizendo, olha, aquele que deixa pai e mãe por amor do meu nome, eu vou dar 100 vezes mais, irmãos, irmãs, pais, mães. E naquele momento eu pensei, é verdade, Senhor, o Senhor está me dando uma família, eu não preciso ter falta da minha. Não estou dizendo que eu não tinha, não é que eu não poderia sentir saudades, mas aquilo que Deus queria me mostrar é, cara, você tem uma família em Cristo. Você pode se abrir com Ele, você pode receber os puxões de orelhas deles. E hoje é estranho porque e talvez para vocês pode até soar realmente estranho, mas eu me considero um estrangeiro em Londrina. Um estranho na minha própria casa. Porque a minha família, o meu laço, a minha vida, o ápice da minha história, a minha conversão, aquilo que Deus realmente, quando Deus me virou de outra forma, foi na Itália. Então lá é a minha família realmente. E às vezes eu brinco, eu falo, cara, eu preciso voltar para casa. Eu preciso estar lá. Eu preciso... Vocês entendem isso? É Deus te dando um coração pelo povo dele. E nem sempre família vai concordar em tudo, nem sempre família vai só ver as coisas dóceis. Nós vamos brigar, nós vamos se pegar, nós vamos ficar bravos, e precisamos disso. Cara, o politicamente correto tem acabado com a nossa hombridade, nós não temos mais coragem de olhar para o outro e falar, meu irmão, você está louco? O que você está fazendo? Muda, rapaz! Não, não, deixa ele. Cara, fala! Fala, eu gosto disso nos americanos, eu gosto disso no Tom. Quando ele tem que falar, ele fala. Ele causa problemas com isso, né? Mas ele também depois resolve os problemas e está tudo bem.
Nós precisamos ser assim, irmãos. E é isso que esses homens estão firmando no final do capítulo 9. Senhor, nós queremos ser assim, ó, nós vamos assinar isso. Está por escrito. Um vai cobrar o outro, um vai protestar o outro, um vai pegar o outro se não viver. Que isso seja real a partir dessa manhã na nossa vida, como família e como igreja. Obrigado, meu irmão. E aí, então, nós chegamos no capítulo 10, onde essa aliança que passou, então, esse posicionamento deles passa do falar para o papel, e aí nós vemos o elenco de todos esses que assinaram isso. Cara, olha que interessante, esses nomes estão aqui porque foi um elenco dos homens que se posicionaram e falaram, olha, nós estamos assumindo um compromisso. Eu queria fazer isso na minha igreja às vezes. Um elenco dos homens que eu posso contar. Um elenco dos caras que são compromissados. É importante você ter... Você não tem aqueles amigos que você sabe, não, esse cara aqui eu posso ligar para ele, aquele contato quase como de emergência, esse cara eu sei que se ligar ele vai me salvar. Nós temos que ter isso entre nós. E aqui no capítulo 10, então, tem a lista dos homens que assinaram. É interessante que do versículo 1 ao 27, começa por os líderes, e aí vem trazendo o nome dos levitas e de todos os homens que envolviam, que de certa forma exerciam liderança em Israel. Mas olha o versículo 28 que diz. Alguém lê para nós, por favor. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Quem mais assinou todos os que estavam ali? Ninguém ficou de fora do compromisso. Ninguém ficou de fora dessa mudança. Ninguém saiu daquele momento sem uma posição. Lembra que eu falei ontem à tarde no nosso painel de perguntas e respostas que esse é o poder do Evangelho, ou ele vai te trazer para perto de Jesus, ou ele vai te lançar para longe. Aqui todo o povo se posiciona, eles não têm uma outra resposta diante da grandeza de Deus e de tudo que Deus fez para eles até aqui, de tudo que eles passaram. Todos os cantores, os porteiros, todo dom, todo tipo, toda profissão, todos decidiram se posicionar. Todos. Como nosso irmão bem disse no início, nós temos dons incríveis aqui. Nós temos pessoas de todos os tipos. E talvez não quer dizer que você tem que ter afinidade com todos, mas nós somos uma grande família. Se todos nos comprometermos, Deus vai fazer uma grande obra. Então, a ideia aqui é que todos precisam assumir a responsabilidade. Se nós queremos ver mudança real, mudança genuína, todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. 2 semanas atrás, eu conversei com o Lucas, que é o pastor assistente nosso lá. Eu acho que Lucas é um nome significativo para pastores assistentes, cara. Se você tem um Lucas na sua vida, traz ele para perto que ele vai te auxiliar. É isso. E aí, nós começamos a mapear o nosso bairro. Nós nos mudamos para uma outra parte, né? E aí nós mapeamos e tinham, eu acredito que, 8 igrejas evangélicas na região. Mas quem manda ali ainda é o tráfico. Quem manda ali, o modo que o povo está vivendo é completamente estranho, precário. Eu falei, cara, vamos fazer uma coisa ousada? Ou vão nos odiar para o resto da vida, ou nós vamos mudar alguma coisa. Vamos escrever para todos esses pastores, vamos chamar esses caras para tomar café na nossa igreja e vamos perguntar por que 8 igrejas aqui não têm transformado a realidade desse bairro, aonde nós estamos errando. E aí nós escrevemos, mas o café vai ser dia 16 do próximo mês, então orem por isso. Eu dei um tempo realmente para os caras meditarem e eu não sei se eles vão aparecer, se eles vão olhar e dizer, olha, o que esse menino quer falar? Muitos pastores mais antigos, tradicionais. Mas a minha ideia não é repreendê-los, mas sim
sonharmos juntos e afiar-nos sobre, cara, como Deus vai mover as coisas aqui. Talvez isso precise acontecer aqui também, na Calvary Curitiba. Gente, como nós vamos fazer a igreja avançar? Como nós vamos fazer outras pessoas conhecerem e se renderem ao amor de Jesus? Quais são as nossas ferramentas? Todos têm responsabilidade. E é isso que acontece no capítulo 10. E olha, não tem idade específica, não tem sexo, não tem restrições. Todos que podiam entender, todos aqui entenderam. Então você não tem que dizer, não, mas eu não sei ensinar a palavra. Cara, mas talvez você sabe convidar pessoas, limpar a igreja, servir pratos. Nós falamos já disso. Neemias era um copeiro e ele se tornou um grande líder. Então todos podemos ser usados. E ainda no versículo 28, nós vemos que eles se posicionaram e algumas coisas práticas que eles tomaram que envolviam esse posicionamento, como, por exemplo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Uma das coisas que eles fizeram foi se separar dos povos que Deus já havia dito, não tenham comunhão com essas outras nações. Eles se posicionaram, de certa forma esses caras se santificaram. Eles se separaram daquilo que era um atraso para eles. Isso é importante se nós queremos nos posicionar, se nós queremos viver como uma família, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que se posicionar em relação, talvez, são suas amizades e seus relacionamentos no trabalho. Você vai ter que talvez olhar e dar um tempo e falar, cara, é massa caminhar contigo, mas eu vou dar uma atenção maior lá para a minha comunidade. Vamos! Cara, deixa eu te levar para um lugar massa, deixa eu te apresentar outros homens que realmente são pessoas legais para estar junto. Esses caras se separaram. Nós temos a ideia, e em partes ela é válida. Cara, Deus não nos chamou, João 16 deixa isso claro, João 15 e 16, não me lembro, ou 17, não sei, João, no Evangelho de João, isso está escrito. Na oração de Jesus, eu acho que é João 17, ele pede, olha, eu não quero que você tire eles do mundo. Eu quero que você cuide deles. Então, não estou dizendo que você tem que olhar e falar, não vou ter mais relacionamento com ninguém. Não é isso. Mas a sua prioridade nos seus relacionamentos é fazer o quê? Com que eles se tornem parte da sua família. Essa é a nossa missão desde o Gênesis. Fazer com que os estranhos sejam nossa família. Cara, como nós não fazemos isso? Como nós nos achamos que somos melhores, perfeitos, e nós nos fechamos nas nossas panelinhas até dentro da igreja. Os de fora precisam ter abertura. Os de fora precisam ser aceitos na nossa família. Nós nos comportamos muitas vezes como animais irracionais. Tem um estranho. Nós rosnamos. Não, aqui é o meu bando. Nós voltamos a morder. Não, porque vai tirar os meus amigos, vai tirar os meus irmãos. O povo precisa ver fora da igreja, dentro da igreja. Olha, eu posso ter uma família. Eu quero ter uma família. E é isso que esses homens estão se dispondo a fazer. Eles estão se separando para caminharem focados, mas para que o povo veja. Porque diante dessa separação tem duas questões. Eles se separam ou esses povos vizinhos olhariam e diriam, cara, não vamos mais caminhar juntos, olha, eles têm um outro foco, ou eles diriam, ok, nós podemos nos posicionar também? E eles iriam. Isso é visto no livro de Ruth. Ruth se posiciona quando? Quando Noemi, sua sogra, se posiciona. Isso é visto no livro de Josué. Raabe, uma estrangeira, se posiciona quando? Quando ela se encontra com o povo de Deus. Então, cara, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E eles continuam. Alguém pode ler para nós do versículo 29
até o 33, por favor. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano sétimo e toda qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta dos manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das boas novas e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então, o primeiro passo desses caras prático foi o quê? O que estava escrito nessa resolução. Nós assumimos o compromisso de nos separar dos povos estranhos. O segundo passo que nós lemos, eles se comprometem em obedecer à palavra de Deus. Eles dizem, olha, nós vamos viver em conformidade com a palavra. Nós vamos responder diariamente à palavra. Nós vamos procurar viver de modo irrepreensível. Isso vai ser perfeição? Não. Mas a disposição de responder à palavra, de aplicá-la em sua vida e de viver em base dela estava determinada por eles. E isso é interessante. Outra coisa, eles dizem, olha, e nós nos comprometemos a não dar as nossas filhas em casamento a esses caras. Isso era algo que Deus já havia instituído lá em Êxodo. E não é por questão de pureza racial, é para que, através de relacionamentos mistos, ninguém se afastasse e passassem a adorar outros deuses. E aqui eles voltam, e eles sabem que isso faz parte da queda de Israel, e eles voltam a pensar, não, nós vamos viver um relacionamento puro. Nós não vamos mais viver relacionamentos mistos. O princípio, talvez, explícito aqui é a lealdade completa a Deus em todos os nossos relacionamentos. Para quê? Para evitar a queda do pecado. Porque lá em Êxodo 34, se eu não me engano, quando Deus dá esse princípio, essa ordenança, esse mandamento para eles, ele diz, olha, não casem e não deem as suas filhas em casamento para outros povos, porque vão ensinar vocês a olharem para outros deuses e vão ensinar outros costumes e vocês vão se desviar. Esse é o resultado de todo relacionamento misto. Então, é por isso que nós, segundo as Escrituras, talvez isso é mais para os solteiros, não somos a favor de relacionamentos bíblicos. A Bíblia é de relacionamentos mistos, desculpa. Eu dormi demais. Era para ver se vocês estavam acordados. Ok, olha, os caras estão acordados. Isso é bom. Deixa eu tomar mais café. Nós não somos a favor de relacionamentos mistos, porque vai te levar para longe. E aí nós temos cada dia uma desculpa, né? Tem aqueles que dizem, não, mas eu vou levar eles para o Senhor. Não, mas eu vou converter ela e vai ficar tudo bem. Deixa eu te dar estatísticas, exato, vai nessa. Deixa eu te dar estatísticas. Primeiro, tem 3 possibilidades diante de um relacionamento misto. Isso estou falando entre o casal, mas isso talvez se aplica de forma menor nos nossos relacionamentos em geral. Ou você vai trazer para o Senhor, ou o relacionamento vai acabar, ou eles vão te levar a desviar-se do Senhor. Essas são as 3 possibilidades. Agora, as estatísticas comprovam que 75% dos relacionamentos mistos acabam em divórcio, acabam mal. Cara, e nós nos consideramos e nós achamos que nós podemos ir contra os fatos. É quase como a cada 100 aviões, 75 caem e você vai falar, não, eu amo voar de avião, vou continuar voando. Só se você for muito burro, cara. Não pode fazer isso.
Não, eu vou de carro, eu vou de mula, eu vou de pau de arara, eu vou de qualquer coisa, mas eu não vou entrar em uma coisa que pode cair. A probabilidade de dar certo é muito ruim. Então toma cuidado com os seus relacionamentos. Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Se você está sendo influenciado, deixa de lado em nome de Jesus e volta a focar. E é por isso que esses caras se comprometem. Nós não daremos mais nossas filhas e não tomaremos as filhas deles para nós. Uma outra coisa interessante, talvez pode passar despercebido, no versículo 31, eles dizem: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Fidelidade e confiança para a nossa vida financeira é o que esses caras se propõem a fazer. Então deixa eu te explicar culturalmente o que estava acontecendo. Jerusalém foi reconstruída, não tinha produção, não tinha nada, é uma cidade nova. Pensa numa cidadezinha que abre no interior, não tem nada, tudo vem de fora. E aí muitas dessas mercadorias vinham e chegavam no sábado. Por quê? Porque as nações estrangeiras não estavam nem ligando para a lei deles, para aquilo que eles criam e para os posicionamentos. Eu não quero nem saber se você descansa sábado ou não. Eu vou vender. E o que esse povo estava fazendo? Estava desobedecendo a Deus e trabalhando no sábado. Comprando, vendendo. Eles estavam ali fazendo seus negócios. E eles entenderam que aquilo ali era ganância, aquilo ali era uma falta de fidelidade, de confiança em Deus nos relacionamentos financeiros, e eles resolvem mudar isso também. Eles falam: olha, nós não vamos mais comprar de sábado. Se não quiserem vender, tudo bem, mas nós não vamos mais trabalhar no sábado. É o dia do Senhor, nós vamos voltar a respeitar o dia do Senhor. Cara, eu oro para que realmente nós não corramos 7 por 7. Que a gente possa parar e ter tempo para o Senhor, tempo para as nossas famílias, tempo de descanso, como estamos tendo aqui. Você não pode correr sempre. Ah, cara, mas é a oportunidade que apareceu. Não! Mesmo que a mercadoria chegar no sábado, nós não vamos comprar nada. Calvin, mas eu vou perder os negócios se eu não fizer isso, eu vou perder. Isso demonstra confiança. Sua confiança está nos negócios ou a sua confiança está em Deus? É isso que esse povo está assumindo. A confiança deles novamente no Senhor. O Senhor que supriu no deserto através do maná é o mesmo que continuaria suprindo a vida deles. Eles não precisavam correr 7 por 7. E nós vamos ver ainda que em Neemias 13, Neemias precisa puxar a orelha desses caras, porque eles se comprometem, mas não cumprem. Então eles assumem isso. Um outro posicionamento que eles fazem e olha, a cada 7 anos nós vamos ter o nosso ano sabático. O ano sabático, para aqueles que não sabem, é um período de descanso. Nós não vamos plantar, nós vamos deixar a terra descansar, nós vamos perdoar a dívida, nós vamos realmente parar. E o que é isso? Isso é um sinal de dependência de Deus e nada mais. Parar dessa forma é entender que existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que deixar negócios, compromissos e seja o que for de lado e aprender a descansar e depender de Deus. Deixar a nossa razão muitas vezes. Cara, tira um tempo com a sua esposa. Tira férias com ela, desliga, chega em casa e desliga. Isso aqui é um instrumento de Satanás, gente. Pode ser bênção, mas eu conheço muitos caras que estão com a esposa e ficam assim. Cara, eu e a Camila, nós notamos muitas vezes que nós vamos em restaurantes, em alguns lugares, e aí às vezes nós pecamos. Nós somos pecadores demais. A gente fica comentando, olha aquele casal ali, da hora que chegaram eles não conversaram, eles estão no telefone. Eles não param, e muitas vezes isso se aplica nas nossas casas, em todo lugar. Cara, deixa de lado, tenha tempo realmente com a sua esposa, com os seus filhos. Descanse no Senhor.
Ah, não, mas se eu não estiver atento, não podem precisar de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não somos os Messias. Parte da nossa hombridade diz e traz, talvez enrustido dentro dela, esse espírito messiânico. Nós pensamos que nós temos que resolver tudo e estar presente sempre em tudo. Não. Nós temos que descansar. Eu tive essa crise no ministério, eu pensava que eu tinha que dormir com o telefone do lado, porque se algum irmão ligasse de madrugada pedindo oração, eu precisava ir até ele. E no início eu até cheguei a fazer isso algumas vezes. Mas depois eu percebi que eu não sou Jesus. Então não me liguem de madrugada, cara. Orem. Busquem a Jesus. A sua oração é tanto válida quanto a minha. Mas se você precisa realmente de um socorro, pode ligar. Mas é isso. Como uma irmã me mandou mensagem essa semana, na terça-feira. Pastor, a gente precisa conversar, você tem horário? Porque eu dou atendimento na igreja em alguns dias no período da tarde. Aí eu falei, minha irmã, meu filho nasceu, você não viu ainda? Está no grupo da igreja, está em todas as minhas redes sociais. Não, mas está muito difícil. Eu falei, olha, então vamos lá. Lê a Bíblia, ora e espera em Deus, porque eu não vou te atender essa semana, eu não posso. Eu tenho que estar com a minha família. Eu não sou Jesus, nós não precisamos estar sempre ativos em tudo. O ano sabático nos ensina a descansar em Deus. Descanse nele, diante dos seus compromissos. Em todos os sentidos, em todas as esferas. E um último ponto, e aí nós passamos para o próximo capítulo. Eles assumem também o compromisso de contribuir ativamente com a obra de Deus. E o texto nos traz a questão financeira. Eles dizem, nós vamos ofertar para que a casa de Deus não tenha mais falta de nada. E aí o último versículo do capítulo 11, se alguém puder ler, do capítulo 10, desculpe, se alguém puder ler, versículo 39. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo. Onde ficam os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo e os que cantam no povo. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Olha o que fazia parte da resolução desses caras. Então, do 32 ao 39, se você ler, é os compromissos financeiros que esses homens estão fazendo. Mas além do compromisso financeiro, eu acho que o princípio real está no final do versículo 39, quando eles dizem, nós não vamos negligenciar a casa de Deus. A coisa não vai parar por nossa negligência. Cara, nós não podemos ser negligentes com a nossa família. Nós não podemos ser negligentes uns com os outros. E nós não podemos ser negligentes, agora falando de vida eclesiásticas, com a nossa comunidade. Nós devemos contribuir, partindo do princípio financeiro, mas com os nossos dons e talentos. Todos nós precisamos estar envolvidos e engajados. O único ser vivo que se aproxima, que se reúne ao corpo, mas não faz nada, tem um nome, parasita. É o único. Todo o corpo é funcionante. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos olhar para isso no final dessa declaração. Não negligenciaremos o templo de Deus. A gente não vai deixar a nossa comunidade. A gente não vai negligenciar a nossa vida em comunhão. Cara, deixa eu compartilhar Frustrações Pastorais, capítulo 1 para vocês. Eu falo por mim, talvez o Tom não compartilhe disso. Às vezes nós precisamos rebolar, nos matar, fazer de tudo para que as pessoas façam parte de alguma atividade que nós nos propomos a fazer para o bem deles, para edificação mútua. E aí você tem que estar em cima, aí você tem que estar implorando, aí você tem que estar cobrando para que pessoas ajudem, para que pessoas se envolvam, para que pessoas façam parte. E muitos dizem, não posso, porque tem o tio da minha avó que vai vir e eu vou estar lá. Ou, não dá, porque, sabe, esse é o dia, saiu uma nova temporada daquela série, é o dia de eu ficar lá, ou isso, ou aquilo.
não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Cara, isso é um pecado. Se nós negligenciarmos a nossa vida eclesiástica, a nossa vida como corpo, como família, os nossos encontros, tem alguma coisa errada. Eu agradeço que vocês estão aqui, que vocês pararam tudo, reorganizaram as agendas para terem esse tempo, mas que isso seja ativo também. Não só nesse mês e não só uma vez por ano no retiro dos homens, mas que isso seja sempre. Também não quero que você caia naquele outro extremo, porque muitas famílias são destruídas por passarem 7 dias por 7 dentro de atividades da igreja. Aí o cara não tem tempo para casa, para os filhos, para isso, para aquilo. Não é isso. Cada um tem seu papel, cada um tem o seu ponto, mas o princípio é não vamos negligenciar. E aí nós vamos para o capítulo 11, mas antes disso eu lembrei algo que faz muito sentido. Se você vê todo o capítulo 10 depois com atenção, essa resolução que esses homens assinaram, você vai ver várias expressões como faremos, traremos, prometemos, assumimos, abriremos mão. Ou seja, posicionamentos práticos que esses homens tomaram. Coisas práticas que eles precisam fazer. Faremos, olha, então como nós vamos responder diante da... Faremos isso, traremos isso, prometemos isso, assumimos isso, abrimos mão disso. É isso que precisa. É isso que é responder a palavra. Muitos dizem, quando Deus tocar meu coração. Cara, sai dessa vida. A palavra está te tocando já. Você não precisa que venha um anjo de luz e fale nada, não. Muitos dizem, quando Deus tocar no meu coração, eu vou servir em alguma coisa. Cara, lê tua Bíblia. Deus tocou já no seu coração quando deixou isso escrito para você. Não, mas eu estou orando para ver o que... Não. Tem coisas que nós gostamos de espiritualizar, mas são muito mais práticas do que imaginamos. E está aqui, faremos, traremos coisas práticas. E aí, chegamos no capítulo 11, eu tenho ainda alguns minutos. Sim? Se não tiver, eu vou ir mesmo assim, me desculpa. Capítulo 11 nos diz que a cidade agora precisa ser reabitada. Então isso também é bem interessante. O capítulo 7 mostrou que aqueles que construíram, aqueles que estavam envolvidos na obra, estavam ali em Jerusalém. Capítulo 8, 9 e 10 traz essa resolução de todo o povo de Israel, não específico de moradores de Jerusalém. Mas a cidade santa Jerusalém está construída. Mas ela não pode ficar vazia. Então, capítulo 11 nos traz a história de como essa cidade foi reabitada, porque é inútil você construir algo para que aquilo fique vazio. E aí é um elenco também dos homens que se reposicionaram nessa cidade. Você precisa entender alguns pontos práticos, algumas implicações que existiam a partir dessa decisão de sair de qualquer outro lugar de Israel e se mudar para Jerusalém. É como sair de Curitiba, da capital, e mudar para o interior. Para uma cidade que está começando. Você tem vários desafios. E era isso que implicava voltar para Jerusalém. Primeiro, uma cidade com pouca gente, com pouco comércio, com pouca estrutura. Então você teria que encontrar um novo modo de sustento. Os caras que abriram mão, que saíram de outras regiões de Israel para ir para dentro de Jerusalém, precisavam se virar e encontrar uma outra forma de sustento. Mas é interessante que esses caras vão atrás. Talvez eles teriam que abrir mão de uma vida mais luxuosa e viver de uma forma mais simples. Talvez eles teriam que rebolar um pouco mais de outra forma. Talvez eles teriam que... Rebolar para um retiro de homens não fica uma expressão bacana, né? Deixa eu mudar isso. Talvez eles teriam que mudar a forma com que eles trabalhavam. Mas eles precisavam de alguma forma de sustento nesse local novo. Então esse era um desafio. Talvez mudar para Jerusalém envolvia reorganizar a sua vida social. Cara, muda para uma cidade nova.
Você precisa fazer novos amigos. E Giuseppe viveu essa experiência há pouco. Ele foi para uma cidade que ele não conhecia ninguém e teve que construir laços. Cara, não é fácil. Não é fácil. Você tem que organizar a sua vida social novamente. Uma outra implicação. Você vivia numa cidade gigante, mas que era uma cidade fantasma. Tinha pouca gente. Não tinha, talvez, toda aquela loucura, tudo aquilo. E muitos problemas para acertar, muita coisa ainda. É como casa nova. Você constrói uma casa, quando você vai mudar, vocês têm sempre um detalhinho. Sempre alguma coisa para fazer. Era Jerusalém. Um outro ponto. Viver em Jerusalém era ser alvo constante do inimigo. Não que fora eles não seriam, mas Jerusalém era o alvo dos caras. Era a cidade do rei. Era o local, era a capital, era o tudo. Era o símbolo da nação. Viver ali era estar sempre atento para quê? Porque o inimigo vai sempre nos incomodar. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que o capítulo 11 traz um elenco de homens que não se importaram com todas essas implicações e foram. Abriram mão de tudo e foram para Jerusalém. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Cara, a cruz é instrumento de morte. Morrer a cada dia para nós. Viver para Ele. Cruz não é símbolo de dor. Cruz é instrumento de morte. Nós precisamos morrer a cada dia e viver para Jesus. Aonde Ele quer que nós vivamos. Então esses caras aqui, os nomes deles estão escritos nesse capítulo, porque eles deixaram tudo aquilo que foi preciso para viver para Deus. Que essa seja a nossa posição também. Sempre serão escolhas vantajosas? Não. Às vezes nós vamos ter que fazer escolhas que trazem prejuízos, que envolvem desafios maiores, que nos movem realmente fora da nossa zona de conforto. Mas como eu disse ontem de manhã, grandes coisas nunca acontecem na nossa zona de conforto. Nunca. A vida com Jesus realmente precisa ser um divisor de águas para nós. Deixar de lado e assumir novos desafios. Às vezes nós estamos cômodos, talvez essa é a sua realidade hoje. Você está cômodo com a sua rotina, com a sua vida, com a sua frequência. Cara, talvez aquilo que Deus está te chamando é: vem habitar mais perto. Caminhe mais próximo. Vem estar na minha cidade, vem estar com o meu povo. Muda a sua rotina. E é isso que esses homens fizeram e por isso seus nomes estão aqui. E aí nós chegamos no capítulo 12. Capítulo 12, a gente podia resumir ele com duas palavras: louvor e adoração, como nós fizemos nessa manhã. Tudo está pronto, tudo está resolvido. Todas as implicações físicas e espirituais foram colocadas. Agora Neemias, no capítulo 12, traz o povo para quê? Para então viver como um povo separado para Deus. Tempos de louvor, tempos de adoração. Então, depois que a cidade foi reabitada, o louvor foi determinado. Cara, está tudo perfeito. Está tudo pronto. E se o livro de Neemias terminasse no capítulo 12, você poderia ir embora dizendo: uau, olha como isso é incrível. Mas ainda tem o capítulo 13. E você mesmo assim vai poder ir embora dizendo: uau, isso é incrível. Mas então nós gastamos 12 capítulos para descrever todo o trabalho que foi feito. Tudo o que aconteceu. E aí, no capítulo 13, e nós vamos encerrar, nós vemos que a coisa muda de rumo novamente. Nós vamos ver que mesmo depois de todo esse trabalho, de todas essas lutas, de todas as aflições, de assinarem um termo, de reconhecerem os seus erros, o povo cai novamente. O povo volta a fazer aquilo que o Senhor reprova. Você precisa entender uma coisa: do capítulo 12 para o capítulo 13, nós temos um intervalo de 12 anos.
E como nós sabemos disso? Olha para o versículo 6 do capítulo 13, que ele nos dá a data. E essa data, para a data do capítulo 12, nos dá um intervalo de tempo de 12 anos. E isso já traz uma grande lição para nós. Teve um avivamento, teve um mover do Espírito, teve algo incrível, mas não foi contínuo. E por não ter sido contínuo, acabou. Aquilo que eu quero dizer nessa manhã para nós é que nós não podemos viver de experiências passadas. Nós não podemos viver de retiros. Nós não podemos viver de, lá em 1996, cara, nós fizemos um evento, 1.000 pessoas aceitaram. Nós fazemos isso. Nós da Calvary fazemos isso. Nós pastores muitas vezes fazemos isso. Porque olha, cara, em 1970 já ouviu falar do movimento de Jesus, pessoas se batizando, milhões aceitando Jesus. Cara, é a nossa igreja, é Calvary Chapel. Mas nós não vivemos hoje. Muitas vezes nós queremos viver das experiências passadas. E isso não traz resultado algum. O povo se desviou. Eu não sei quanto tempo de conversão você tem, mas você não pode viver das suas experiências passadas. Vida cristã é uma vida nova a cada manhã. A cada dia. Eu quero usar o Kaká com toda a liberdade como exemplo. Ele teve experiências incríveis em Foz no passado, na Noruega, no Camboja, em todos esses lugares, mas agora ele está em Foz novamente. 10 anos se passaram, ele não pode olhar e falar, cara, que legal, olha, em 2009 foi assim. Não, ele tem algo novo para vivenciar. Experiências novas, assim como cada um de nós. Não interessa o que foi feito lá atrás, o que foi feito lá atrás foi marcante para aquele dia. O que está sendo feito hoje é a pergunta, como nos posicionamos hoje? Porque se deixarmos, nós vamos cair. Foi do dia para a noite? Não, demorou 12 anos? Tudo bem, demorou, mas caiu. Aquilo que eu quero dizer é que se você não vigiar realmente, não for contínuo, um dia não vai fazer diferença, uma semana talvez não faça diferença, um ano talvez não faça diferença, mas 3 anos pode te levar para o buraco. Não flerta com o pecado, não flerte com a queda. E é isso que acontece aqui. Não viva de experiências passadas. E uma outra coisa interessante é saber que tudo isso aconteceu, e se você ler todos esses capítulos que eu falei para você, e nós vamos ler alguns versículos do capítulo 13 também nessa manhã, tudo isso aconteceu por um fato interessante. Neemias não estava mais presente. Lembra que o rei tinha dado um prazo para Neemias ir, capítulo 2, olha, nós vamos permitir que você vá, mas você vai voltar? Ele tinha voltado. Ele volta, o povo afunda. O que isso nos traz? De forma bem simples. Falta de liderança bíblica faz com que a coisa vá para o buraco. Família, casas, igrejas. Se nós não temos líderes, se nós não formos homens bíblicos, a coisa vai afundar. Vai afundar. A falta de liderança levou essa apostasia. Meus irmãos, toma cuidado. Não adianta chorar depois, minha esposa não quer mais ir na igreja, minha esposa não quer mais servir Jesus, minha esposa nem quer mais orar. Cara, talvez a culpa é sua, por não orar com ela, por não apontar ela para Jesus, por não confrontá-la, como tu... o que está acontecendo? Eu não estou vendo mais você. E você pensa que isso está longe? Nós vivemos isso há 3 anos atrás. Eu tinha um assistente pastoral. O nome dele não era Lucas. Talvez seja por isso. É um grande amigo, é um irmão meu até hoje. Que ele não cuidou da casa dele. Ele foi deixando, a esposa dele começou a trabalhar em um lugar que trabalhava um domingo sim, um não, e depois ela ficou muito amiga da proprietária, começou a ajudá-la muito mais, e aí ela foi se afastando, e aí ela começou a ter outros relacionamentos. Moral da história, ela pediu o divórcio. Ela pediu o divórcio e eu fui parte
desse problema, porque eu nunca olhei para ele e fiz aquilo que nós estamos fazendo nessa manhã. Você precisa parar e cuidar de sua família. Ele estava envolvido, ela não estava vindo, o problema é dela. Não, gente. Se nós não cuidarmos, tudo vai despencar. E foi interessante porque foi um choque, tipo, como isso aconteceu? Mas quando nós fizemos uma retrospectiva, colocamos o filme de trás para frente, nós vimos, cara, olha quanto se passou, olha quantos sinais foram dados, olha quantos até mesmo gritos de socorro, de certa forma, crises de fé ela passou e nós não percebemos. Glória a Deus, ela pediu divórcio, foi embora. Ele deixou tudo, foi embora para a cidade que ela tinha ido, para a Alemanha, atrás dela. Hoje eles estão juntos novamente como casal. Deus foi misericordioso, mas hoje ele está dedicando, cuidando da família dele, para depois se envolver com outras coisas. Mas esse é um caso que envolve misericórdia e graça de Deus. Nem todos podem ter um final feliz assim. Portanto, meus irmãos, cuidem das suas casas. Cuidem. Talvez isso é uma das coisas que nós mais repetimos nesses dias. Mas se você ver sinais de que a sua esposa está fraquejando na fé, não tenha vergonha de chegar, de confrontar, de conversar, de orar por ela, de levá-la a alguém, de aconselhá-la a caminhar com outras mulheres maduras. Não tenha vergonha. Então, tudo o que acontece no capítulo 13 acontece porque Neemias não estava presente. Quando a liderança falha, quando não existem homens de Deus na liderança, é só questão de tempo para a coisa afundar. Agora, alguém lê os versículos 1 e 2 do capítulo 13 para nós, por favor. Naquele dia, Moisés falou em voz alta diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Ok, versículo 3 também, por favor. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da ascendência estrangeira. Lembram que no capítulo 10 eles tinham feito já isso. Como a coisa não manteu, eles voltaram a viver da mesma forma. Gente, não tem pecados novos. Satanás é criativo para mudar a roupagem das coisas, mas as falhas, os pecados, as tentações são sempre as mesmas. Sempre. A roupagem vai mudar, as coisas vão mudar, mas é sempre a mesma coisa. Então toma cuidado. Aqui, então, a lei de Deus, a palavra volta a ser falada a esses homens. E aí eles ouvem novamente a partir da palavra, olha, precisa ter mudança, nós não podemos ter esses relacionamentos. E aí eles se posicionam. Eles vão e mais uma vez eles se purificam, eles tiram esses povos do meio deles. E aí do versículo 4 ao 9, alguém lê para nós, por favor. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Até o 9? Até o 9. Gente, pode continuar. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Amém.
Cara, Neemias realmente é um exemplo de homem. Então ele volta, ele vê tudo isso, a palavra começa a confrontar os caras, mas ele vê uma outra coisa que está errada ali. Se aparentaram não só com pessoas que não deveriam, como com parentes, com Tobias. Lembra? Aquele que era inimigo deles. Agora esse cara tem um lugar especial, uma sala, um quarto dentro do templo, dentro da cidade de Jerusalém. Quando Neemias vê isso, ele não pode admitir. Ele não consegue, ele olha e ele entende que a liderança, as pessoas fracas que ficaram ali, permitiram que o inimigo fizesse morada ali em meio a eles. E o que ele faz? Ele vai lá, ele cata tudo e joga fora, ele expulsa tudo de lá. Ele purifica aquilo e ele faz aquilo andar da forma que deve ser. Torna aquilo novamente dedicado ao Senhor. Esse é um princípio para as nossas vidas. Nós não podemos deixar com que o inimigo faça morada em nós. Nós não podemos nos acostumar com pecados de estimação, por assim dizer. Nós não podemos deixar que áreas se encontrem ruins e simplesmente não fazer nada. Cara, se você deixar que isso se forme uma cama dentro de você, isso vai acabar mal. Não é bom que o inimigo faça morada em nós, que o pecado resida em nós de forma alguma. Em nossas igrejas, em lugar nenhum. Então Neemias tem essa atitude, ele se aborrece e ele joga tudo fora. Talvez essa precise ser uma atitude para nós também nessa manhã. O que você precisa realmente jogar fora? Talvez existem coisas que, cara, não dá. Você precisa tirar da sua vida. Eu oro para que o Espírito ministre ao seu coração sobre o que é isso. E ele não só joga, como ele purifica. Ele se livra, ele se limpa daquilo e ele enche o templo dele com aquilo que é devido. Aquela sala era dedicada para algo. A nossa vida é dedicada para outra coisa. Então, tire aquilo. Se você tem problema com mulheres, tire aquilo de cena, tire aquilo que te faz tropeçar. Ame sua esposa. Se você não é casado, mas tem problema com mulheres, siga os conselhos do apóstolo Paulo. Você não consegue segurar o seu fogo, case-se com uma mulher de Deus. Mas tire tudo aquilo, cara. A gente precisa disso, purificar-nos. Pedir perdão. E nos encher com aquilo que de fato é a vontade de Deus para a minha vida e para cada área dela. Versículo 10 a 14, por favor. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida. E todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto tinham voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías, como encarregados dos depósitos, e pedi a Anã, filho de Zacur, neto de Macabus, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo tempo de meu Deus, pelo teu povo. Os versículos 10 a 14, de forma bem rápida, uma outra postura de Neemias. Lembra também que o compromisso e a generosidade tinha sido algo que eles assinaram no capítulo 10. Aqui, novamente, isso também foi por água abaixo. O templo, a igreja, o culto não mais funcionava. Por quê? Porque aqueles que deveriam contribuir para que a coisa acontecesse não mais faziam-se presentes. Os caras não contribuíam, os levitas tiveram que fazer o quê? Se explicar, eles iam morrer de fome? Óbvio que não. E aí eles tiveram que deixar o serviço do Senhor. Neemias chegou, viu aquilo, falou, não, pode voltar todo mundo que serve, nós vamos contribuir, nós vamos voltar a assumir o compromisso com o templo. É uma das coisas. Muitas vezes nossos programas acabam porque por falta de voluntários.
Cara, eu não tenho problema nenhum na minha igreja de quando falta voluntário para o ministério infantil, eu vou para lá. Eu deixo de fazer o culto se for preciso e eu vou. Porque eles precisam entender que se eles não fizerem, eu vou ter que fazer. É importante nós termos isso em mente, em todas as áreas. Cara, se nós não fizermos, a coisa pode parar. Se nós não contribuirmos, se fizermos presente, sermos realmente parte. Não caia naquela mentira de Satanás, tem bastante gente, outros podem fazer. Toma cuidado com isso. Aqui em Neemias nós vemos que isso levou à queda. Mas eles se comprometeram em voltar a contribuir, em voltar a fazer parte. E Neemias pegou outros homens que eram de confiança para colocar na liderança dessa vez. Versículo 15 ao 22, por favor. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixe e todo tipo de mercadoria da cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi a autoridade dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada que vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Então 22. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus sábado, deixando que a cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes os negociantes que vinham de todo tipo de mercadoria passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usaria a força. Daí em diante, eles não voltavam mais no sábado. Então eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande. Ok, então mais um princípio que foi quebrado. Eles assumiram um compromisso, eles caem em relação a isso de novo. Gente, aquilo que nós precisamos entender e está parecendo talvez repetitivo, mas é o Espírito Santo nos avisando que isso é um caminho muito sutil. Se nós não vigiarmos diariamente, nós vamos cair. É isso que está acontecendo. Em 3 capítulos, em 12 anos, tudo aquilo que assumimos foi mudado. Então aqui, a mesma coisa, nós já falamos sobre isso, a ganância, o desejo de ter sempre mais fez com que eles trabalhassem novamente aos sábados, esquecessem do Senhor, esquecessem do culto. Então, gente, são sempre as mesmas tentações, sempre os mesmos problemas, vão sempre voltar. Vão sempre ter ocasiões em que nós vamos ter que olhar e falar: não, eu permaneço aqui, eu não vou me desviar. Diariamente. E aí o versículo 23 ao 31. Para nós encerrarmos. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e Moab. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles nem os seus filhos, casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo deles e obedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasib, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalat, da cidade de Bet-Horon. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém.
Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeram os sacerdotes com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o conhecimento da lei a ser usada nos sacrifícios, para que fosse trazido no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas, dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoe. Amém. Então, gente, algumas coisas aqui nós encerramos. Notem que interessante que por conta dos relacionamentos externos que eles tiveram, seus filhos, de consequência, já não falavam mais o hebraico. Já não mais falavam a língua do povo. E talvez isso pode parecer só uma questão cultural. Ok, meu filho não fala a minha língua. O que isso implica? Nesse tempo, isso implicava, eles não tinham mais acesso à palavra de Deus. Eles não teriam mais acesso aos costumes deles. Por quê? Porque se eles não sabem ler, como eles vão ter acesso à palavra? Não tinha traduções naquela época, não tinha Google, não tinha os aplicativos, nada. Os relacionamentos externos desse povo fez com que as famílias deles, talvez eles tinham a palavra, estava tudo bem, mesmo que eles estavam desviados, mas as próximas gerações nem mesmo conheciam a Deus, porque não tinham acesso à palavra. Isso é muito sério. O que nós queremos para a próxima geração? O que nós queremos para crianças como o Luquinhas que está aqui? O que nós queremos para os nossos filhos? Se nós deixarmos, eles não vão saber. Você não pode chegar nele quando ele tiver 15, 20 anos. Você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar Jesus. O quê? Que é isso? Não, você precisa vir Quantas pessoas... você precisa levar meu filho para a igreja. Eu não tenho que levar seu filho para a igreja. Eu não tenho que pagar pela sua negligência. Eu vou servi-lo por amor a Jesus, mas não jogue esse compromisso sobre mim. Não é minha obrigação. Não leve meu filho. Não, se nós nos relacionarmos errado, se nós perdermos isso, nossos filhos perdem até o prazer de ir para a igreja. A gente fica ausente, faz um teste, fica ausente. Não faça um teste em nome de Jesus. Cara, mas observem. Pessoas que ficam ausentes da comunhão, quanto mais ausentes ficam, menos prazer tem em retornar. Quanto mais você deixa uma coisa, menos vontade você tem. Então é isso. Então eles precisam voltar aqui. E Neemias faz isso. Novamente eles assumem o compromisso de deixar esses relacionamentos, de se purificar. Novamente Neemias coloca ordem em tudo. Mas se tem uma lição para nós então nessa manhã, do capítulo 10, do capítulo 9 até o capítulo 13, não podemos viver das experiências passadas, gente. Que hoje possa ser uma manhã de renovo para nós, realmente. De olhar para a nossa vida cristã e dizer: Senhor, eu quero viver contigo daqui para frente. O que o Senhor fez no passado é lindo, glorioso, eu te louvo por isso, mas eu não quero viver do passado. Como nosso irmão compartilhou no início, se referindo a alguém. Cara, o que Deus fazia e por que Ele não está mais fazendo? Como Deus te usava e por que não está... Deixem as experiências passadas. Vamos viver realmente aquilo que Deus tem para nós hoje. Vamos vigiar constantemente. Então, que Deus nos ajude a perseverar pela sua graça a cada dia, meus irmãos. Que Deus nos ajude que essas lições sejam realmente práticas para nós. Que aquilo que nós cantamos nessa manhã, Senhor, nós dedicamos tudo ao Senhor, não sejam simplesmente palavras jogadas ao vento. Que seja a nossa vida diária. Senhor, te amamos. Senhor, nós dedicamos a nossa vida a Ti. Então eu queria propor que no seu pequeno grupo você colocasse realmente coisas que você precisa tirar de lado, que você deixasse as suas experiências passadas e se preocupasse realmente
com aquilo que Deus está para fazer daqui para frente. O passado é legal, o passado muitas vezes nos traz esperança. Lamentações diz, né? Eu olho para aquilo que me dá esperança e eu sigo em frente. Não podemos parar. Deus tem uma grande obra para fazer na vida de vocês e isso não é clichê. Deus tem algo grandioso para fazer através de vocês. Mas nós precisamos nos posicionar. Vamos orar.